Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas Ângelo Teixeira e na aula de hoje continuaremos com os estudos do eletromagnetismo, finalizando os estudos sobre os transformadores. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o livro da disciplina. Vamos começar? O desempenho de um transformador deve ser levado em consideração em aplicações práticas. Neste caso, são importantes as relações de tensões, a potência de saída, o rendimento e a variação da tensão com a carga. Estes dados podem ser obtidos seja das especificações do fabricante, que são as características de placa, seja de medidas experimentais ou ainda de cálculos baseados em um modelo de circuito. A maioria das cargas conectadas ao secundário dos transformadores é projetada para funcionarem com tensão constante. Entretanto, à medida que a corrente é fornecida à carga, a tensão nos terminais do transformador cai devido à queda de tensão na impedância interna do transformador. Uma variação grande de tensão ela é indesejável para a maioria das cargas. Para reduzir a variação de tensão na saída do transformador, este é projetado com uma pequena impedância interna. A regulação de tensão ela é obtida pela relação entre a tensão de secundário, sem carga, e a tensão de secundário com carga. Então vamos observar a equação. Bom, para o cálculo da regulação de tensão, como disse, foi dito, considera-se a tensão do secundário, que é a tensão do ponto que está conectado à carga, só que sem a carga conectada ainda, por isso que está escrito o subíndice SC, que seria sem carga. É a subtração dessa tensão sem carga da tensão com carga, né? Pelo subíndice aqui CC, que está relacionada à questão da tensão quando você tem a carga aplicada, dividido pela tensão com carga também, né? Vezes 100 para o resultado sair em percentual, né? Assim, para manter na saída de um transformador sob carga variável um número, ou melhor, um nível de tensão constante, é empregado um regulador que pode estar presente no próprio transformador através de derivações na bobina do primário, né, como mostra a figura 1. Então essa figura 1 ela tem uma relação, vamos considerar assim, de espiras, né, fixa aqui no secundário e uma variação, né, de espiras variável aqui no primário. Então, conforme a carga que você conectar aqui no secundário, você pode identificar qual seria o número de espiras mais correto para que você tenha a tensão que essa carga opera aplicada nela, né? O transformador ele é projetado para funcionar com eficiência elevada. Felizmente, as perdas no transformador são pequenas. Como o transformador é um componente estático, perdas por atrito ou rotacionais são inexistentes, como normalmente pode ser visto em motores, né? Assim sendo, um transformador bem projetado pode ter eficiência tão elevada quanto 99%, né? E a eficiência do transformador ela é dada pela equação, vamos ver agora. Ela relaciona a potência de saída desse transformador pela potência de entrada, né? Então a potência de entrada está relacionada com a potência do primário e a potência de saída está relacionada com a potência do secundário. Então, P2 dividido pelo P1, né? Então, quem seria o P2?
justamente a potência que a carga está drenando, né, da fonte, do primário do transformador. E a potência do primário é a potência que a carga demanda mais as perdas no transformador. Como nós vimos anteriormente, as perdas são dadas pela perda no núcleo e as perdas também no cobre, né? Perdas no núcleo, que a gente viu que a gente obtém pelo ensaio com circuito aberto, e as perdas no cobre que a gente obtém pelo ensaio de curto-circuito. Então vamos agora para a associação de transformadores. A ligação de duas ou mais unidades transformadoras em paralelo é uma importante aplicação para estes equipamentos. Esta ligação é feita para aumentar a confiabilidade de fornecimento de energia, aumentar a potência do sistema elétrico ou até mesmo para facilitar as operações de manutenção do sistema. A figura 2, ela mostra o esquema para uma subestação industrial típica com dois transformadores. No caso de um efeito, ou melhor, no caso de um defeito no transformador 1, ou devido à necessidade de uma operação de manutenção de rotina, é possível atuar nos disjuntores D1 e D2, retirando o referido transformador do circuito, mantendo ainda a condição de fornecimento de energia. Existem duas condições essenciais para que dois ou mais transformadores possam ser colocados em paralelo. A primeira é possuir a mesma relação de transformação. E a segunda é pertencer ao mesmo grupo de defasagem angular. Existe uma condição que não é essencial, porém desejável. Esta condição é que os transformadores que serão colocados em paralelo possuam a mesma impedância percentual. A razão é que, se as impedâncias percentuais não forem iguais, um transformador irá fornecer mais potência do que o outro. Agora vamos fazer um estudo aqui sobre os tipos de conexão, no caso de banco de transformadores monofásicos, né? Então os transformadores eles podem operar de forma monofásica ou, considerando um banco de transformadores monofásicos, uma representação trifásica desses transformadores, né? Então existem duas possibilidades: a conexão em estrela. Vamos dividir aqui para ficar mais fácil a compreensão. Ou a conexão em delta, né? Ou triângulo. Vamos considerar aqui, ó, cada um desses enrolamentos seria o primário, ou pode ser o primário ou o secundário do transformador, mas seriam o primário de 3 transformadores monofásicos, né? Então a gente pode fazer, para fazer o fechamento em estrela, como é que seria? Então vamos numerar aqui essas bobinas. Então vamos considerar aqui do primeiro transformador 1 e 4. O segundo aqui, ó, 2 e 5. E o terceiro transformador 3 e 6. Para fazer o fechamento em estrela, a gente faz a conexão, ou melhor, vamos representar aqui também como ficaria essa conexão no formato de estrela. Então observa que as fases, né, elas estariam sendo conectadas nesses 3 pontos, uma fase R, fase S e aqui a fase T, né? Então esses 3 pontos seriam o 1, que conecta a fase R, o 2, a fase S, e o 3, a fase T. E os outros 3 pontos, observa que eles são conectados, né? Então, o que a gente faz aqui na conexão, na ligação estrela? A gente conecta os pontos 4, 5 e 6. Então, esse é o fechamento em estrela. E a gente tem as seguintes relações, né? O que a gente chama de corrente de linha, que é a corrente que vai circular pela linha, né? Corrente de linha é igual à corrente de fase. Já a tensão tem uma relação diferente, né?
a gente tem aqui a tensão de fase, que é uma fase em relação ao neutro, a gente chama aqui de VF, e a tensão de linha, que é a relação entre duas fases, né? Então vamos pegar aqui a fase S e a fase T, então a gente tem aqui a tensão de linha. Essas relações são na conexão estrela são, como já coloquei ali, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Já a tensão de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Bom, já a conexão em triângulo, vamos representar da mesma forma as 3 bobinas do transformador. Bobina 1, transformador 1, bobina 2, transformador 2, bobina 3 do transformador 3, né? A numeração segue a mesma ideia. Vamos lá, 1 e 4, 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Então vamos representar aqui da mesma forma que a gente fez anteriormente, a forma geométrica aqui da ligação em triângulo. Então a gente tem as 3 fases conectadas, né, nesses pontos. Então a gente teria a fase R, fase S e a fase T também conectada. Na ligação em triângulo, a gente tem que a corrente de linha, ela vai ser diferente, né, da corrente de fase. Então a corrente de linha, a relação é corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Já a tensão de fase, é igual à tensão de linha. Observe que a tensão que está aplicada no primário, ou melhor, em um enrolamento aqui de um determinado transformador, é a mesma tensão entre essas duas fases, né? Então, nesse caso, a tensão de fase que está aplicada em um enrolamento transformador é igual à tensão de linha, né? Então, VF é igual a VL. E para fazer a ligação, a gente faz a conexão dos pontos 4 com 2, 5 com 3 e 6 com 1. Esse é o fechamento em triângulo. Bom, vamos agora observar algumas características dessas conexões, no sistema trifásico. Então, uma possível ligação é a conexão tanto do primário, né, quanto do secundário do transformador em estrela, né? Mas essa conexão ela é raramente utilizada devido aos problemas com a corrente de excitação e tensões induzidas. Uma segunda possibilidade é a conexão tanto do primário quanto do secundário em triângulo. Bom, nessa condição, essa conexão ela possui a vantagem de um transformador do banco poder ser retirado para manutenção e os 2 restantes continuarem fornecendo tensões trifásicas com uma capacidade de potência igual a 58% da capacidade nominal do banco. Essa situação ela é conhecida como uma ligação delta aberto ou ligação V. Uma outra possibilidade é a conexão do primário conectado em estrela. Então entendam que cada bobina dessa, ela representa o primário de um transformador monofásico, né?
Então aqui a gente teria o transformador T1, o primário dele, então vamos lá, T1, 1, T1, 2, T1, 3. Então quer dizer, peraí, não ficou bom assim não, ficou assim, ó. Então vai ser, vamos considerar aqui, transformador 1 primário, né? Aqui transformador 2 primário dele também. E aqui o transformador 3, o primário dele também. Então, imagine que você tem 3 transformadores e vai conectar os 3 primários de cada um desses transformadores. Do outro lado, da mesma forma, cada bobina dessa vai representar um enrolamento secundário desses mesmos transformadores, né? Então essa daqui seria a bobina secundária do transformador 1, então vou lá, T1, 2. Essa daqui seria a bobina secundária do transformador 2. E essa daqui seria a bobina secundária do transformador 3, né? Essa conexão é normalmente utilizada para abaixar uma determinada tensão. O neutro no primário pode ser aterrado, né? O que é desejável na maioria dos casos, né? Então você teria o neutro, esse ponto comum, você poderia trabalhar aterrando ele, né? A última possibilidade de conexão é conectar o primário em triângulo e o secundário em estrela. Esse tipo de conexão ele é normalmente utilizado para elevar uma determinada tensão. Bom, transformadores trifásicos. Devido ao maior rendimento e considerável economia de cobre, a geração e a transmissão de energia elétrica são realizadas por circuitos trifásicos. Por razões físicas, as tensões de saída dos geradores são geralmente limitadas a 25 kV. Desta forma, a transmissão de grande quantidade de energia resultaria em perdas que seriam inaceitáveis, tornando o sistema inviável. Os transformadores trifásicos são utilizados para elevar e abaixar as tensões nos vários estágios de transmissão de energia, permitindo assim a transmissão em tensões acima de 230 kV ou 230 mil volts. Uma transformação trifásica pode se dar através de um transformador trifásico propriamente dito, que se utiliza de uma estrutura magnética comum ou de um banco de transformadores monofásicos, como vimos anteriormente. Tudo o que foi apresentado sobre transformadores monofásicos se aplica a transformadores trifásicos, ou banco trifásico, né? Ou banco de transformadores trifásicos, desde que se trabalhe por fase e se adote a relação de transformação para tensão e corrente por fase. Sempre que se representar transformadores ou bancos trifásicos, os enrolamentos de mesma fase serão desenhados paralelos entre si. Um transformador trifásico é constituído de pelo menos 3 enrolamentos no primário e 3 enrolamentos no secundário, os quais podem estar conectados tanto em estrela quanto em triângulo ou delta, né? A ligação em estrela ou triângulo nos enrolamentos é estabelecida através da conexão dos seus terminais, conforme mostra a figura 7. A ligação triângulo tem aplicação muito favorável em tensões baixas e altas correntes, enquanto a ligação estrela tem aplicação mais favorável em altas tensões e baixas correntes, pois desta forma minimizam-se os problemas com a isolação. Assim, estas conexões dão origem aos 4 tipos de ligação que já vimos anteriormente, que é a conexão estrela-estrela, delta-delta, delta-estrela e estrela-delta. Cada um desses tipos de ligação possui propriedades diferentes que determinam o uso mais adequado, né, conforme a aplicação. Vamos olhar agora a figura 8. A figura 8 ela mostra uma forma construtiva frequentemente utilizada na fabricação de transformadores trifásicos. Então a gente pode observar, diferentemente dos exemplos que a gente viu anteriormente, que são transformadores monofásicos, 3 conjuntos de transformadores monofásicos,
Agora a gente tem apenas uma estrutura, que seria o transformador trifásico, que é um único equipamento. A diferença é que as bobinas, né, tanto do primário quanto do secundário, elas são dispostas no mesmo núcleo, só apenas sendo distribuídas ao longo desses núcleos, né? Então, considerando o exemplo que a gente viu anteriormente, aqui representaria um transformador que a gente tinha chamado de T1. Esse aqui seria a representação de um outro transformador, que seria o T2. Esse aqui seria a representação de um terceiro transformador, que seria o T3. Então, o que é feito aqui é como se você aglutinasse, né, todos os três transformadores em um único núcleo, né? Então, você tem um único núcleo e as bobinas de cada um desses transformadores, de cada um desses enrolamentos. Então, quando a gente faz a ligação, lá do primário, do secundário, o que a gente faz é fazer a conexão entre essas bobinas. Então vamos considerar que essas três bobinas aqui representam o primário do transformador, então a gente vai fazer aquela conexão estrela ou conexão em delta ou triângulo, considerando essas três bobinas. Então seria o primário do transformador. Já o secundário, a gente faz a ligação desses enrolamentos, né, representando aqui o secundário. Então aqui seria a ligação secundária e aqui seria a ligação primária. Da mesma forma que a gente viu quando você tem banco de transformadores. Bom, os transformadores trifásicos são normalmente construídos de duas maneiras, em banco ou mononuclear. Então o exemplo que a gente viu agora é mononuclear. A escolha da associação adequada depende de diversos fatores, como acesso ao neutro, bitola dos condutores por fase, sistema de aterramento, nível de isolamento, entre outros fatores. Se for feito um comparativo, uma única unidade de transformação trifásica possui a vantagem de ser mais leve, ocupar menos espaço, possuir menor custo de aquisição e ser ligeiramente mais eficiente. Entretanto, a favor do banco de transformadores monofásicos, tem-se que a área superficial maior propicia uma melhor troca de calor com o ambiente. Além disso, na fase de implantação do sistema, é possível adquirir apenas 2 unidades, caso a demanda inicial seja menor que a demanda nominal estipulada. Uma unidade reserva ela pode ser adquirida para uma eventual substituição em caso de falha, né? Bem como se não houver esta unidade reserva. O sistema também pode funcionar apenas com 2 unidades, como dito anteriormente. Portanto, a escolha por um ou outro sistema passa a ser uma decisão que dependerá da circunstância. Bom, em transformadores trifásicos, a relação de transformação é dada pelo quociente entre a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário, de acordo com o tipo de conexão. A relação de transformação pode não ser igual à relação de espiras. Isso acontece nas formas de conexão em estrela, delta e delta estrela. Contudo, a relação de transformação e a relação de espiras coincidem no caso das conexões estrela-delta e delta-delta. Vamos ver as equações. Bom, então para a conexão estrela-triângulo, a gente tem que a divisão, né, da tensão do primário pela tensão do secundário, ela vai resultar numa relação de transformação alfa vezes raiz de 3 vezes. Já na conexão em triângulo, a conexão triângulo-estrela ou delta-estrela, a relação da tensão primária e a tensão secundária, ela vai ter uma relação de transformação de alfa dividido por raiz de 3. Então, no momento de se efetuar os cálculos, tem que ficar atento para esses valores, porque apenas na conexão estrela-estrela e na conexão delta-delta é que coincide, né, a relação de transformação, que é apenas o alfa, né? Bom, então vamos agora ver o autotransformador, né? O autotransformador é um tipo de transformador com um só enrolamento
com derivações ou com vários enrolamentos sobre o mesmo núcleo em série, conforme mostra a figura 9. A figura 10 ilustra um autotransformador que é um tipo particular de transformador, onde o enrolamento primário ou secundário é uma derivação do outro. Neste tipo de transformador não há isolamento elétrico entre primário e secundário. Parte da potência transferida do primário para o secundário é dada por condução e não por acoplamento magnético. Normalmente é utilizado quando a relação de transformação do transformador é pequena, próxima de 1:1, pois apresenta vantagens como relação custo-benefício e perdas menores. Algumas aplicações para o autotransformador podem ser em eletrônica, quando se deseja várias tensões diferentes, como regulador de tensão, que é um autotransformador com várias derivações, como elevador ou redutor de tensão em redes de distribuição de energia elétrica, na sintonia e adaptação entre antenas e pré-amplificadores em receptores de telecomunicações. O autotransformador apresenta algumas vantagens, quando comparado ao transformador, dentre as quais é mais barato que o transformador comum de mesma capacidade, tem melhor rendimento, tem menores dimensões para a mesma capacidade em relação a um transformador comum, menor corrente de excitação, considerando de mesma capacidade. Contudo, mesmo apresentando muitas vantagens, o autotransformador também apresenta algumas desvantagens, que é a ligação metálica direta entre os lados do lado de alta tensão e baixa tensão, necessidade de isolação adicional e a grande desvantagem, em caso de abertura do enrolamento na porção comum entre os circuitos de alta e de baixa tensão, a tensão do lado do gerador automaticamente aparece no lado da carga. Assim, o autotransformador só é usado com segurança quando a relação de tensão entre os dois lados não difere muito de 1:1. Agora, vamos resolver alguns exercícios para fixar os conhecimentos. Então, vamos agora para o primeiro exercício. Um transformador com 500 espiras no primário e 200 espiras no secundário, tem tensão primária sem carga de 760 volts e tensão secundária com carga de 297 volts. Aí pede, considerando essas informações, determine a regulação de tensão. Então a gente tem aqui os valores, Então como é que a gente calcula a regulação de tensão? Regulação de tensão vai ser a tensão no secundário sem carga menos a tensão no secundário com carga dividido pela tensão no secundário com carga vezes 100. Esse valor é dado em percentual. Bom, o que foi dado para nós, o que nos foi dado é a tensão primária sem carga. Mas a gente precisa de quê? Foi dada a tensão secundária com carga, que é 297 volts, mas a gente não tem a tensão secundária sem carga. Como é que a gente vai calcular essa tensão secundária com carga? A gente conhece essa relação, que a gente tem o V1 sobre V2 vai ser igual ao quê? N1 sobre N2. Essa relação ela vale também quando você está sem carga. Então a tensão 1, quando você está sem carga. Então está sem carga dividido por V2 sem carga. Então a tensão V1 sem carga, a gente tem que 760
360 dividido pela tensão V2 sem carga, que é igual a relação de transformação, ou melhor, o número de espiras do primário, que é 500, dividido pelo número de espiras do secundário, que é 200. Bom, então dessa forma a gente tem a tensão aqui no secundário, que é igual. Então fazendo a multiplicação cruzada, né? Então, são 760 vezes 220 dividido por 500. Então 760 vezes 200 dividido por 500 vai ser igual a 304 volts. Então, a tensão secundária sem carga, 304 volts. Então, voltando para o cálculo da relação de transformação, a gente vai ter que o quê? A relação de transformação vai ser igual. Então, você vai substituir aqui a tensão do secundário sem carga, que é 304 volts, menos a tensão secundária com carga, que é 297, dividido por 297. Então, a gente vai ter uma relação de transformação, ou melhor, uma regulação de tensão de 0,0236 ou 2,36%. Então, essa é a regulação de tensão para esse exercício. Vamos agora fazer um segundo exercício. Então, nesse caso, a gente vai fazer o cálculo do rendimento do transformador. Então, o transformador ele disponibiliza no seu secundário uma potência de 400 watts. Uma potência de 400 watts para a carga. Sabendo que a perda no cobre é de 50 watts e a perda no núcleo é de 40 watts, calcule o rendimento desse transformador. Então, o rendimento do transformador ele vai ser o quê? Vai ser o rendimento do transformador vai ser a potência que ele disponibiliza no secundário, que é o P2, dividido por P2 mais as perdas. Mais as perdas. Mais as perdas. Então, substituindo os valores, vai dar 4.000, que é o valor que ele disponibiliza para a carga, né, que é o P2, dividido por o valor que ele absorve da rede, que é o valor que ele disponibiliza para a carga, mais as perdas. Mais 40, mais 50. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, vamos multiplicar aqui por 100. Vamos multiplicar aqui por 100 para a gente ter o valor em percentual, né? Então, o rendimento desse transformador vai ser igual a 97,8%. Vamos agora para o próximo exercício. Então, ó, algumas aplicações para o autotransformador podem ser, exceto... Bom, então vamos ver cada um dos itens e avaliar se é possível ou não utilizar como um autotransformador. Em eletrônica, quando se deseja várias tensões diferentes, é uma possível utilização, né? Então você pode variar um pouco essa tensão
Então o autotransformador tem essa função. Como regulador de tensão, que é um autotransformador com várias derivações, também é uma possibilidade. Como elevador ou redutor de tensão em rede de distribuição de energia, pode ser utilizado também. Agora a letra D, observa o que ela diz. Para elevação de tensão da geração de 15 kV para transmissão de 500 kV. Então a gente viu que para utilizar o autotransformador de forma segura, não é interessante você utilizar valores muito elevados da tensão primária em relação à tensão secundária, né? Então o ideal é que não variasse muito, né, aquela relação de 1 para 1 e com variações, né, para você poder fazer uma regulação de tensão. Então, aplicações em que você tem uma diferença muito grande entre tensões do primário, ou melhor, de geração, né, o que está conectado no primário do transformador, e a transmissão, que é o que está conectado no secundário desse transformador, não é recomendado. Então, a letra que não atende, né, o exceto, é a letra D. Não pode ser usado para transmissão de energia, né, considerando esses valores, em que o primário teria 15 kV e o secundário 500 kV. Vamos então para o último exercício. Bom, 3 transformadores monofásicos formam um transformador trifásico, com o primário conectado em estrela e o secundário em delta. A tensão de linha do primário é 380 volts e a tensão de linha do secundário é 120 volts. Pede para determinar o valor da relação de transformação alfa para este transformador. Bom, então, como nós já vimos anteriormente, vamos fazer a conexão desse banco trifásico do primário conectado em estrela e o secundário conectado em delta. Delta ou triângulo. Então vamos considerar aqui, ó, que seria o primário do transformador T1, o primário do transformador transformador 2, o primário do transformador 3. Vamos fazer a conexão também aqui do secundário em delta ou triângulo. Bom, então esse aqui seria o secundário do transformador 1, secundário do transformador 2 e o secundário do transformador 3. Então, ó, a tensão que foi informada, né, em estrela é a tensão de linha, que é de 380 volts. Então, a tensão de linha 380 volts, que é essa tensão aqui. E a tensão de linha aqui do secundário, 120 volts. 120 volts. Então, nessas condições, ele pede para calcular o valor da relação de transformação para este transformador, né? Então, a relação de transformação, ela vai ser o quê? No caso do transformador trifásico, vai ser a tensão de linha do primário pela tensão de linha do secundário. Então, qual que vai ser a tensão de linha do primário? Então, a gente sabe que na conexão em estrela, a gente tem uma possibilidade de ter a conexão aqui, ó, de tensão de fase, né? Que você pega desse ponto neutro para apenas uma fase. Então, essa tensão de fase seria o quê? 380 dividido por raiz de 3. Mas a gente não quer a tensão de fase, né? A gente quer a tensão de linha. Então, a tensão de linha na conexão em estrela é a que foi apresentada, a tensão entre duas fases aqui, né?
Então a tensão de linha é igual a 380 volts. Na conexão em triângulo, tanto a tensão de linha quanto a de fase tem o mesmo valor, que é 120 volts, né? Então, dividido por 120. Então, a partir da divisão dessas duas tensões de linha, a gente tem o valor da relação de transformação, que é de 3,17. Bom, prezados cursistas, após a resolução dos exercícios de fixação, finalizamos a aula de hoje, né? E concluímos também a quarta e última aula da disciplina de eletromagnetismo, né? Então, bons estudos e que vocês sigam adiante aí no curso e aproveitem bastante, né, o conteúdo aí da disciplina de eletromagnetismo. Um abraço a todos.